A paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje nós vamos entrar no capítulo 10 do livro de Êxodo, um dos momentos mais intensos de toda essa história. Depois de várias pragas e de tanta resistência do faraó, agora o Egito começa a entrar em colapso total. Deus continua agindo, os sinais ficam cada vez mais fortes e o confronto chega a um nível onde já não existe mais negociação. E o que acontece aqui revela algo muito profundo. Quando alguém insiste em resistir, chega um momento em que as consequências se tornam inevitáveis. Então já se prepare, porque essa mensagem é pesada e vai mostrar o agir de Deus de forma poderosa. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda muito a levar essa palavra mais longe. Agora vamos para a mensagem. Êxodo 8. E o Senhor disse a Moisés que fosse novamente até o faraó e transmitisse a ordem: deixe o meu povo ir para que me sirva. Mas Deus também avisa: se o faraó continuar resistindo, algo ainda maior virá, e então começa a segunda praga. Rãs começam a subir do rio, não poucas, mas em quantidade incontável. Elas invadem tudo: casas, quartos, camas, cozinhas. Até os fornos e recipientes de comida. Nada escapa. O Egito, que antes era símbolo de controle e organização, agora está completamente tomado por algo fora do controle. O faraó vê aquilo e, pela primeira vez, demonstra preocupação. Ele chama Moisés e Arão e pede que orem a Deus para remover as rãs. Em troca, ele promete deixar o povo ir. Moisés então ora ao Senhor e Deus atende. As rãs começam a morrer, amontoando-se por toda parte. O cheiro se espalha, a terra se enche de decomposição. Mas assim que o alívio chega, o coração do faraó se endurece novamente. Ele volta atrás e decide não libertar o povo. Então Deus envia a terceira praga. Arão estende sua vara e toca o pó da terra. E o pó se transforma em piolhos, que cobrem pessoas e animais por todo o Egito. Os magos tentam imitar, mas não conseguem. E pela primeira vez, eles reconhecem: isso é o dedo de Deus. Mesmo assim, o faraó não muda, então vem a quarta praga. Enxames de moscas invadem o Egito, enchendo casas, cidades e toda a terra. Mas agora algo diferente acontece. A terra de Gósen, onde está o povo de Israel, não é atingida. Deus começa a fazer separação clara entre o seu povo e o Egito. Diante disso, o faraó tenta negociar. Ele permite que o povo ofereça sacrifícios. Mas dentro do Egito, Moisés recusa, dizendo que o culto deve ser feito como Deus ordenou, fora da terra. O faraó então cede parcialmente e promete deixar o povo ir, mas pede que Moisés ore para que as moscas sejam retiradas. Moisés ora, e Deus remove completamente a praga. Mas mais uma vez, quando o alívio chega, o faraó endurece o coração e não cumpre sua palavra. E assim termina o capítulo. Com um padrão que começa a se repetir, Deus age. O faraó sente a pressão, promete mudar. Mas quando a dor passa, ele volta atrás, e isso revela algo profundo. Não é o sofrimento que transforma o coração. É a decisão de obedecer a Deus. Enquanto o faraó resiste, Deus continua avançando. Porque quando Deus começa a agir, ele não para até cumprir o que prometeu. Mas algo impressionante acontece. Nenhum animal do povo de Israel é atingido. Há uma separação clara. Deus mostra que a diferença entre o Egito e o seu povo, o faraó manda verificar. E descobre que realmente nenhum animal de Israel morreu. Mesmo assim, seu coração continua endurecido. Então Deus envia a próxima praga. Moisés e Arão pegam cinzas de fornalha e lançam ao ar diante do faraó. E aquilo se transforma em uma poeira que se espalha por toda a terra. E de repente, feridas dolorosas começam a surgir nas pessoas e nos animais, tumores, úlceras, dor por todo lado. Até os magos do Egito não conseguem se manter de pé diante de Moisés, porque também estão feridos. Mas o faraó continua resistindo.
Então Deus fala novamente com Moisés, dizendo para ir ao faraó de manhã cedo e avisar que, se ele continuar resistindo, algo ainda mais severo virá. Deus declara que poderia ter destruído tudo de uma vez, mas está permitindo que o faraó continue. Para mostrar o seu poder e para que seu nome seja conhecido por toda a terra, e então vem uma praga ainda mais intensa. Uma tempestade nunca vista começa a se formar. Trovões, relâmpagos e uma chuva de granizo caem com violência sobre o Egito. Tudo o que está no campo é atingido: pessoas, animais, plantas. Tudo é destruído. Mas novamente, na terra de Gósen, onde está o povo de Israel, não cai granizo algum. O faraó, finalmente, chama Moisés e Arão e confessa: pequei desta vez. O Senhor é justo, e eu e o meu povo somos culpados. Ele pede que a tempestade pare e promete deixar o povo ir. Moisés responde que vai orar, mas também declara que sabe que o coração do faraó ainda não teme verdadeiramente a Deus. Moisés sai da cidade, levanta as mãos ao Senhor e a tempestade para. O granizo cessa, os trovões se silenciam. Mas assim que o alívio chega, mais uma vez, o coração do faraó se endurece. Ele volta atrás e não deixa o povo ir. E o capítulo termina assim, com sinais cada vez mais fortes, com destruição visível. Mas com um coração que insiste em resistir, e isso revela algo profundo, mesmo diante do poder de Deus. Quem decide não obedecer, continuará resistindo. Mas Deus continua avançando, porque quando ele começa, ele não para até cumprir o seu propósito. Êxodo 10. E o Senhor disse a Moisés que fosse novamente até o faraó, porque o coração dele e de seus servos havia sido endurecido, para que os sinais de Deus fossem manifestados diante deles e para que essa história fosse contada às futuras gerações. Moisés e Arão vão até o faraó e dizem: até quando você se recusará a se humilhar diante de Deus? Deixe o povo ir para que o sirva. Mas Deus já anuncia o que viria se ele continuasse resistindo. Então vem a próxima praga. Um enxame gigantesco de gafanhotos invade o Egito. Eles cobrem a terra de tal forma que o chão deixa de ser visível, tudo fica escuro. Eles devoram tudo o que restou depois do granizo. Toda planta, toda árvore, todo fruto. Nada escapa. O Egito começa a entrar em colapso total. Os próprios servos do faraó o pressionam, dizendo: até quando esse homem será uma ameaça? Deixe esse povo ir! O faraó então chama Moisés e Arão e tenta negociar. Ele pergunta quem exatamente iria sair. Moisés responde que todos iriam: jovens, idosos, filhos, filhas e até os animais, mas o faraó não aceita. Ele tenta permitir apenas que os homens vão, mantendo o restante como garantia. Moisés recusa, então o faraó os expulsa de sua presença. E o juízo continua. Moisés estende a mão sobre o Egito, e o vento traz os gafanhotos que cobrem toda a terra. Eles consomem tudo. O que já estava destruído agora é completamente devastado. O faraó, desesperado, chama Moisés às pressas e admite: pequei contra o Senhor e contra vocês. Ele pede perdão e implora para que a praga seja retirada. Moisés ora ao Senhor, e um vento forte leva os gafanhotos para longe, lançando-os no mar. Mas mais uma vez, quando tudo melhora, o coração do faraó se endurece novamente. E então vem a próxima praga. Uma escuridão profunda cobre o Egito por 3 dias. Não é apenas falta de luz. É uma escuridão tão densa que pode ser sentida. As pessoas não conseguem se ver. Ninguém se move, tudo para. Mas no meio disso, o povo de Israel tem luz em suas habitações. Mais uma vez, a separação. O faraó chama Moisés e tenta negociar outra vez. Ele permite que o povo vá, mas exige que deixem os animais. Moisés recusa. Diz que tudo deve ir, porque ainda não sabem como servirão ao Senhor até chegarem ao lugar. Então o faraó se enfurece. Ele expulsa Moisés e ameaça: se você aparecer diante de mim novamente, morrerá.
E Moisés responde com firmeza: Você falou bem, nunca mais verei o seu rosto. E assim termina o capítulo. Com o Egito devastado, com sinais cada vez mais intensos. E com um confronto que chegou ao seu limite, porque agora não há mais negociação. O próximo passo será definitivo. Êxodo 8 continua o processo que começou no capítulo anterior. Deus não está apenas mostrando poder. Ele está quebrando, pouco a pouco, a estrutura de confiança do Egito. Tudo começa com uma nova ordem. Moisés deve voltar ao faraó e repetir a mesma mensagem: Deixe o meu povo ir para que me sirva. Mas agora existe um padrão claro. Cada recusa do faraó traz uma consequência maior. E então vem a segunda praga, as rãs. Mas não são apenas rãs comuns. É uma invasão total. Elas saem do rio, entram nas casas, sobem nas camas, invadem cozinhas, fornos e utensílios. Não existe espaço privado, não existe descanso, não existe controle. Isso é importante. O Egito era uma civilização extremamente organizada, estruturada, controlada. E de repente, algo simples e aparentemente inofensivo quebra completamente essa ordem. Deus está mostrando que ele pode usar até o que parece pequeno para desestabilizar um sistema inteiro. Diante disso, o faraó, pela primeira vez, cede parcialmente. Ele chama Moisés e pede oração. Ele promete libertar o povo. Mas essa promessa não nasce de arrependimento, nasce de desconforto. E esse é o ponto central. O faraó quer alívio, mas não quer transformação. Moisés ora, e Deus responde, as rãs morrem. Mas agora surge outro problema, o acúmulo, o cheiro, a decomposição. O que era incômodo se transforma em algo ainda mais pesado. E assim que o alívio chega, o faraó volta atrás. Isso revela um padrão espiritual muito forte. Muitas pessoas buscam Deus na dor, mas esquecem de Deus no alívio. Então vem a terceira praga. O pó da terra se transforma em piolhos. Aqui acontece algo diferente. Os magos do Egito tentam imitar, como fizeram antes, mas não conseguem. E pela primeira vez, eles reconhecem: isso é o dedo de Deus. Ou seja, até quem resistia começa a perceber que aquilo está além do controle humano. Mas mesmo assim, o faraó continua. E então vem a quarta praga, as moscas. Agora a intensidade aumenta, não é só incômodo. É infestação, sujeira, destruição ambiental. As casas, a terra, tudo é tomado. Mas aqui surge algo novo e extremamente importante. Deus faz separação. A terra de Gósen, onde está o povo de Israel, não é atingida. Isso muda completamente o cenário. Agora não é apenas um problema geral. É uma demonstração clara de que Deus está no controle específico da situação. Ele mostra que não é um desastre aleatório, é direção divina. Diante disso, o faraó tenta negociar. Ele propõe que o povo adore a Deus, mas dentro do Egito. E isso carrega uma mensagem profunda. O sistema aceita que você tenha fé, desde que você não saia do controle dele. Mas Moisés recusa, porque obedecer a Deus não é fazer parcialmente, é fazer como ele ordenou. O faraó então cede mais um pouco, mas ainda tenta manter limites. Ele promete libertar, desde que não vão muito longe. Mais uma vez, não é obediência. É tentativa de controle. Moisés ora novamente, e Deus remove completamente as moscas. Mas então acontece o que já virou padrão. O alívio chega, e o coração do faraó endurece de novo. E ele não cumpre sua palavra, e assim termina o capítulo 8, com uma verdade muito clara sendo construída. Deus está agindo de forma progressiva, aumentando a intensidade, revelando seu poder, separando o seu povo. Mas o coração do faraó continua resistindo. E isso revela algo profundo. Não é falta de sinal. Não é falta de prova. É decisão de não se render.
Êxodo 8 mostra que Deus pode agir repetidamente, de formas diferentes, com sinais cada vez mais claros. Mas se o coração não quiser mudar, ele vai continuar resistindo. E, ao mesmo tempo, mostra que Deus não perde o controle do processo, ele avança etapa por etapa. Porque quando Deus começa algo, ele não para até cumprir completamente o que prometeu. Êxodo 9 representa um aumento claro na intensidade do agir de Deus, se antes havia incômodo. Agora começa a haver perda real, dor física e destruição direta. O capítulo começa com mais uma ordem. Moisés deve ir até o faraó e repetir a mesma mensagem. Deixe o meu povo ir para que me sirva. Mas agora Deus já anuncia, se ele continuar resistindo, o impacto será muito maior. E então vem a praga sobre os animais. Uma doença severa atinge o gado dos egípcios, cavalos, camelos, bois, ovelhas. Aquilo que sustentava transporte, trabalho e riqueza começa a morrer. Isso não é apenas um ataque físico. É um golpe econômico. O Egito começa a sentir prejuízo real. Mas, novamente, algo impressionante acontece. Nenhum animal do povo de Israel é atingido. Isso reforça ainda mais a ideia de separação. Não é um desastre natural. É um agir direcionado. O faraó até manda investigar e descobre que é verdade. E mesmo diante dessa evidência clara, ele continua resistindo. Isso mostra um nível ainda mais profundo de endurecimento. Não é ignorância, é escolha, então Deus intensifica ainda mais. Moisés e Arão pegam cinzas de fornalha e lançam ao ar. Aquilo se espalha como poeira sobre toda a terra e se transforma em feridas dolorosas no corpo das pessoas e dos animais. Agora não é mais só ambiente, não é mais só economia. É o corpo. A dor agora é pessoal. As feridas são visíveis, constantes, incômodas. E até os magos, que antes resistiam e imitavam, agora não conseguem nem ficar de pé. Isso é simbólico. O sistema que resistia começa a perder força, mas o faraó ainda continua. Então Deus declara algo muito forte. Ele poderia ter destruído tudo de uma vez, mas escolheu fazer de forma progressiva para que o seu poder fosse conhecido. Isso revela o propósito por trás de tudo. Não é apenas libertar Israel. É revelar quem Deus é diante de todas as nações. E então vem uma das pragas mais intensas até aqui, o granizo. Mas não é um granizo comum. É uma tempestade nunca vista. Trovões, relâmpagos, fogo e pedras caindo do céu com violência. Tudo o que está no campo é destruído, pessoas, animais e plantações. Agora o impacto é total. Natureza, economia, corpo, sobrevivência. Tudo está sendo atingido, mas novamente a separação. Na terra de Gósen, onde está o povo de Israel, nada acontece. Isso deixa ainda mais claro que Deus está controlando cada detalhe e então, pela primeira vez, o faraó faz algo diferente. Ele reconhece: pequei, o Senhor é justo. Mas mesmo isso precisa ser entendido com cuidado. Não é arrependimento verdadeiro, é pressão. Ele está sentindo o peso da situação, não necessariamente mudando o coração. Ele pede que Moisés ore para que a tempestade pare, prometendo mais uma vez libertar o povo. Moisés responde que vai orar, mas também declara que sabe que o faraó ainda não teme verdadeiramente a Deus. Ou seja, Moisés já entende o padrão, ele ora, a tempestade para, o granizo cessa. E o silêncio volta. E então acontece o que já virou repetição, o alívio chega. E o coração endurece novamente. O faraó volta atrás. E o capítulo termina assim, com destruição visível, com sinais cada vez mais fortes. Mas com um coração que insiste em resistir, isso revela uma verdade profunda. Não é a intensidade do problema que muda alguém. É a decisão de se render. Êxodo 9 mostra que Deus está aumentando o nível, avançando etapa por etapa, atingindo áreas diferentes da vida.
Mas o faraó continua tentando manter o controle. E isso também mostra que existe um limite. O confronto está se aproximando do ponto final, porque quando Deus começa a agir com esse nível de intensidade, não há mais volta ao estado anterior. O sistema já começou a cair. Êxodo 10 marca um ponto crítico no confronto entre Deus e o faraó. Até aqui, o Egito já foi abalado de várias formas. Mas agora o cenário entra em colapso quase total. O capítulo começa com Deus revelando algo muito importante. Ele mesmo permitiu que o coração do faraó continuasse endurecido para que seus sinais fossem manifestados e para que essa história fosse contada de geração em geração, ou seja, isso não é apenas um evento momentâneo. É uma revelação que atravessaria o tempo. Então Moisés e Arão voltam ao faraó com a mesma mensagem: até quando você vai resistir, deixe o povo ir. Aqui já não é mais só um pedido, é um confronto direto. E então vem a praga dos gafanhotos. Essa praga é devastadora porque ela atinge aquilo que ainda restava. Depois do granizo, ainda havia alguma vegetação, alguma esperança de recuperação. Mas os gafanhotos consomem tudo. Eles cobrem a terra de tal forma que o chão deixa de ser visível. O céu escurece, o ambiente muda completamente. E o mais forte, eles destroem o futuro. Porque agora não há colheita, não há alimento, não há recuperação rápida. O Egito entra em crise profunda. Nesse momento, algo muda. Os próprios servos do faraó começam a pressioná-lo. Eles dizem: até quando isso vai continuar? Deixe esse povo ir. Ou seja, o sistema começa a rachar por dentro. O faraó então chama Moisés e Arão para negociar. Mas a negociação revela algo importante. Ele quer controlar quem vai. Moisés deixa claro que todos devem ir: jovens, idosos, famílias, animais. Mas o faraó tenta liberar apenas os homens. Isso mostra uma tentativa de manter o controle, de não perder totalmente o domínio. Moisés recusa, porque obediência parcial não é obediência. Então o faraó se irrita e os expulsa, e a praga acontece. Os gafanhotos invadem tudo e consomem completamente a terra. O Egito agora está vazio de recursos naturais. Diante disso, o faraó entra em desespero. Ele chama Moisés rapidamente e diz que pecou contra Deus e pede perdão. Ele implora para que a praga seja retirada. Mas, novamente, isso não vem de transformação, vem de pressão. Moisés ora, Deus responde, e um vento leva os gafanhotos embora. E então, o padrão se repete, o alívio chega. E o coração endurece novamente, o faraó volta atrás. E então vem uma das pragas mais simbólicas de todas, a escuridão. Mas não é uma escuridão comum. É uma escuridão densa, profunda, quase palpável. Um tipo de treva que paralisa. As pessoas não conseguem se mover, não conseguem se ver, tudo para. Isso representa mais do que a ausência de luz. Representa a ausência de direção, de esperança, de controle. O Egito, que antes era luz, poder e organização, agora está mergulhado em trevas, mas novamente a separação. Onde está o povo de Israel? A luz. Isso reforça algo espiritual. Quem está com Deus não depende das condições ao redor para ter direção. O faraó então tenta negociar mais uma vez. Ele permite que o povo vá, mas quer que os animais fiquem. Mais uma tentativa de manter controle, de deixar algo como garantia, mas Moisés recusa novamente. Porque obedecer a Deus exige entrega total. Então o faraó chega ao limite. Ele se enfurece, expulsa Moisés e faz uma ameaça direta: se Moisés voltar à sua presença, morrerá. E Moisés responde com firmeza: você está certo. Eu não voltarei mais. E aqui termina o capítulo. Com algo muito claro: não há mais negociação. Não há mais espaço para acordos. O confronto chegou ao ponto final.
Êxodo 10 mostra que quando alguém resiste repetidamente a Deus, chega um momento em que o processo deixa de ser diálogo e passa a ser decisão final. O Egito já está destruído, o sistema já foi abalado, o poder do faraó já foi exposto. E agora, o próximo passo não será mais gradual. Será definitivo.